Então, vamos lá para mais uma aula de análise. Essa é a semana 10 das aulas de análise. Se eu não me engano, essa deve ser a nossa aula 11, porque a aula 1 e 2 foram combinadas juntas. Hoje a gente vai falar ainda sobre números reais, mas a gente vai falar sobre números reais num determinado conceito. Só lembrando, na aula passada, a última coisa que a gente viu, deixa eu até abrir o capítulo aqui, vou para mostrar de modo geral o que a gente fez. Mas, em essência, a gente fez a propriedade do Supremo e finalmente a gente mostrou efetivamente que a propriedade do Supremo é verdadeira, né? Então, assim, e isso é muito importante, assim, talvez a propriedade do Supremo, na maioria dos cursos de análise que a gente estuda, digamos assim, num curso de análise convencional que você vai fazer na UFRJ, ou no verão do IMPA, ou na PUC, qualquer curso de análise básico desses, eles vão começar dizendo o seguinte: os números reais têm a propriedade do Supremo, ou seja, todo subconjunto dos números reais limitado superiormente admite Supremo. Essa é a propriedade do Supremo. Aqui, no nosso curso, a gente demorou 9 capítulos, 9 aulas inteiras para conseguir demonstrar a propriedade do Supremo, para vocês verem como ela é delicada, né? Não é tão trivial assim, né? Por isso que o livro do Elon, por exemplo, esse daqui, né? O Elon Curso de Análise Volume 1, ele supõe, ele chama a propriedade do Supremo de axioma do Supremo. Ele insere ele no livro como se fosse axioma e vai trabalhando com ele de maneira geral, né? Mete bala. Uma coisa interessante sobre a propriedade do Supremo é que ela garante que a reta não tem buracos, beleza? A reta não tem buracos. Então, se você pegar qualquer sequência de números crescente, limitada superiormente, ou decrescente, limitada inferiormente, ela vai admitir um número real, o qual essa sequência vai convergir para ele. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso na aula de hoje. Isso garante que a reta, mais uma vez, essa propriedade ela garante que a reta, no sentido de geométrico, ela é a reta numérica, beleza? Essa relação entre a reta numérica e a reta geométrica, ela só se consolida por causa dessa propriedade, a propriedade do Supremo. Uma coisa que vale a gente falar aqui, mais uma vez, Marcelo, isso cai em prova e tudo mais, ou eventualmente você vai conseguir ver esse tipo de consideração por aí, é o seguinte, que a propriedade do Supremo, ela por si só, ela caracteriza completamente os números reais. Como assim, né? Se você for para um outro planeta, se você for para um outro sistema, seja ele qual for, é por isso que eu acho que eu gosto tanto de matemática, assim, por causa desse tipo de resultado, né? Esse resultado que eu só vou falar com vocês, esse resultado tem uma demonstração dele no livro do Rudin, óbvio que tem no Principles. Ó, vou pegar aqui minha coleção, né? Não custa, né? Vamos lá. Aí eu vou mostrando aqui rapidamente. A gente tem aqui, mais uma vez, o curso de vocês, ele se baseia basicamente nesses 5 livros aqui. Tem 6, tem o Spiva que está ali também. Tá? Mas basicamente o curso de vocês, ele se baseia nesses 5 livros aqui. Você pode olhar o primeiro livro, né? Já que a gente está aqui, o primeiro livro é o livro do Elon, né? Que é esse basicão. Mais uma vez, a minha versão é uma versão mais antiga, porque é o livro que eu usei na graduação, você vê que tem um monte de coisa escrita nele. Ele não faz a propriedade do Supremo, ele não chama nem de propriedade do Supremo, ele chama de axioma do Supremo. Aí a gente tem o número 2, que é o de Jairo Figueiredo, é um livro excelente para analistas de maneira geral, e aqui ele chama de propriedade do Supremo. Aqui é o primeiro livro que ele já chama esse troço de propriedade, ele não chama de axioma. E é um livro em português também, super legal. Só que ele não fala da demonstração desse resultado, ele simplesmente coloca ela como propriedade e fala. E aí a gente tem esse daqui. Esse aqui é o Principles of
Mathematical Analysis. Esse talvez seja o livro mais completo de análise que você vai encontrar na sua vida, de análise real. Ele é um livro, ele é muito bom, mas ele é péssimo para a primeira leitura, esse livro de análise aqui. O Rudin, ele talvez seja assim, são primores, assim, a forma que ele escreve é maravilhosa, mas infelizmente ela é muito ruim para uma primeira leitura. Ele pula muitos passos. Nesse livro você consegue encontrar uma demonstração disso que eu acabei de falar. Qualquer conjunto, né, corpo, digamos assim, qualquer corpo que seja ordenado e tenha a propriedade do Supremo, ou seja, ele é totalmente ordenado e tem a propriedade do Supremo, obrigatoriamente esse corpo ele vai ser idêntico ao corpo dos números reais. Então, assim, seja lá o que você fizer, ele vai ser idêntico ao conjunto dos números reais. Isso é um resultado muito forte. Aqui nesse livro ele tem esse resultado, e ele é bem bacana. Esse livro também chama de Propriedade do Supremo. Esse talvez seja o livro mais didático sobre análise real que eu conheço, tá? Ele é muito bom. Ele é o livro do Bartle, vocês podem, não sei, encontrar aí pelas interwebs aí, eu acho que eu compartilhei alguma coisa com vocês, mas esse particularmente é o livro que eu mais gosto e muitas das demonstrações que vocês viram durante o texto são baseadas nas experiências dele. E a gente tem o livro do Paulo Ribbenboim, que eu não vou dizer a didática, mas eu acho que a construção dos números reais que eu me apoio, ela é bastante baseada no que o Ribbenboim escreveu. Só que eu fui um pouco mais detalhado, principalmente na parte inicial. O Ribbenboim ele é um pouco mais rápido. E eu também eu peguei os resultados que estavam aqui, mas eu produzi demonstrações próprias dos resultados que estavam aqui. Porque o Ribbenboim ele tem uma linguagem, o Ribbenboim é algebrista. Então ele tem uma linguagem, gente, que eu acho horrorosa, que é vinculado à álgebra. E eu particularmente preferi dar as minhas próprias demonstrações para alguns resultados. Então, o curso de vocês é baseado, em essência, nesses livros e não pode faltar também, já que eu estou apresentando os livros de maneira geral, o livro do Spivak. Esse meu livrinho do Spivak aqui, o Cálculos, ele é um livro de cálculo da década de 70. Assim, se alguém tiver um pai engenheiro, provavelmente estudou. Se não estudou por um leito da vida, acabou estudando por um livro tipo esse aqui, um livro do Spivak. Ele é um livro de cálculo da década de 70 e ele faz essa construção dos números reais no sumário dele. Então, no apêndice, na verdade, ele constrói isso. E esse livro, no volume 2, ele apresenta esse resultado, né? Que qualquer corpo ordenado completo, ele acaba sendo uma cópia dos números reais, tá? Então, assim, isso é uma coisa interessante. Então, para você ver como essa propriedade do Supremo, ela caracteriza completamente os números reais. E eu passei aqui 10 minutos sendo prolixo falando sobre isso e apresentando livros, porque isso é, de fato, impressionante e eu, particularmente, acabo achando bastante importante. Aqui foi aquela nossa apresentação inicial até chegar na propriedade do Supremo. Mas aqui a gente tem no final, né, desse capítulo uma apresentação sobre sequências de números reais. Né, sequências de números reais. Né? Deixa eu só para ter certeza se aqui. Sequências de números reais. Bom, mais uma vez, nesse momento, quando a gente está apresentando sequências de números reais, é aí que o curso de análise normalmente começa, tá? O curso de análise, se você vê, quando eu digo curso de análise, eu digo curso de análise de verão, curso de análise da UFRJ, curso de análise da UF, do INPA. Ele começa assim, ó, a gente tem os números reais, para a gente ele vai ser um corpo ordenado completo, ele tem a propriedade do Supremo, e a partir daí, ó, é pauleira, beleza? A partir daí é essa conversa que a gente está tendo aqui. Então, assim, como eu acho que vocês vão ser futuros professores de matemática, a minha concepção é que vocês precisavam entender de fato o que são os números reais. Por isso a gente fez, né, esse é o capítulo 9, apesar de estar tudo escrito 8 aqui, isso aqui é o capítulo 9. Nas férias eu vou fazer uma revisão desses capítulos aí para escrever isso direitinho, mas aqui ele ainda está com essas características. Deixa eu ver aqui, calma aí. Opa,
Achei, tá. Então, vamos falar sobre sequências de números reais. E o que é mais importante de sequências de números reais? A gente vai falar, na verdade, é a questão da convergência. Então, dado uma sequência de números reais, a gente vai dizer que ela converge para um valor A, e aí essa questão da convergência, ela é talvez muito parecida com aquilo que a gente via no cálculo, né? A questão das sequências convergentes, ela parece muito. Ó, aí, ó, Flávia não está aí, mas eu tenho hoje aqui. Deixa eu ver se esse negócio vai funcionar. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Opa, do lado de cá, para cá, para cá. Isso aqui é uma coisa que parece com, por exemplo, limite. Opa, calma aí. Limite de f de x quando x tende a infinito. Ó, aí, ó. Funciona esse negócio, hein? Caramba, eu acho uma porcaria, mas tá bom. Tá? Assim, o limite de sequência, ele lembra no curso de cálculo quando a gente estava fazendo alguma coisa assim. Tudo bem? Ou seja, calculando o limite quando x tende a infinito. Mas assim, mais uma vez, esse não é muito o nosso cavalo de batalha, né? Do que a gente está fazendo, assim. Isso daqui, quando a gente estava lá no curso de cálculo, era meio que uma substituição e a gente não se preocupava muito quando estava fazendo. No curso de análise, a gente precisa entender que isso é uma frase. Eu já tinha falado isso para vocês quando a gente estava conversando sobre sequências de Cauchy lá, né, nos capítulos anteriores. E aqui eu vou reforçar isso. A gente vai dizer que uma sequência converge para um número A ou o limite da sequência n, quando n tende a infinito, é A, ou a n tende para A, né? Isso daqui, em essência, o que eu estou dizendo é que a n tende para A. Ai, ai. O que eu estou dizendo é que a n tende para A, né? Então, assim, isso daqui, em essência, né? Tem que tirar. Isso aqui tem umas funções que depois eu tinha que aprender a usar, né? Mas, né? Isso aqui é que a n tende para A, então é uma forma de dizer o quê? De dizer essa frase aqui, ó. Essa frase aqui ela é muito importante. A n converge para A se dado um número real R maior do que zero, existe um n pertencente aos naturais, um n zero pertencente aos naturais, que depende de R, tal que, se n pertence aos naturais e n é maior do que n zero, então o módulo de AN é menor do que A. Isso significa convergência. Beleza? Então, assim, essa questão aqui é o que a gente vai conversar a partir de agora. É entender a convergência de sequências de números reais, beleza? Então, aqui eu discurso um pouco sobre por que isso é tão difícil, tá? Isso é uma das coisas mais difíceis do curso de matemática, é quando vocês começam a aprender essa noção de limite. E é porque quando vocês aprendem no cálculo, vocês não têm muita maturidade para entender como é que isso aqui tá, como é que isso deveria ser feito. Eu me lembro da sensação. A sensação é que eu estava numa camisa de força, beleza? Tentando resolver as coisas e aquilo dali, esse negócio de Epsilon me limitava muito, eu achava horrível. Depois eu fui entender o quanto isso era necessário. Na verdade, depois eu fui entender que isso é uma frase. É como se eu estivesse aprendendo uma língua nova. E aí, isso aqui é tipo, sei lá, como se fosse inglês. É como se fosse aqueles. É como se fosse a estrutura de uma frase. Eu falei, então isso aqui na verdade significa isso. Para todo R maior do que zero, existe um N0 pertencente aos naturais que depende de R, tal que se N pertence aos naturais e N é maior do que N0, então o módulo de N menos A é menor do que R. Tá? Então, assim, eu não, isso era bem difícil de entrar na minha cabeça na época. Hoje em dia, isso já se torna muito natural, né? Essa questão aqui, né? Eu acho que o principal aqui é esse pedaço da frase aqui, né? Esse pedaço da frase, ele é a alma do negócio. Então a gente precisa ter isso bem em mente, tá? Senão o bicho vai pegar para o nosso lado,
tá? Só apagar isso aqui. Então, só apagar isso aqui, né? Deixa esse negócio aqui. Tá. Então, beleza. Vamos usar os exemplos, né? Então, vamos usar os exemplos. O nosso primeiro exemplo aí é esse. O 1 sobre n converge para zero, isso quase não tem graça, né? Por que isso não tem graça? 1 sobre n converge para zero? Porque a propriedade arquimediana já diz isso para a gente, né? Então, aqui, deixa eu abrir o PowerPoint. Na verdade, eu vou abrir esse troço aqui, né? Não custa nada. Tá? O ponto aí, a gente vai tentar ver, é isso aqui, né? Eu tenho... Opa, tô com a borracha, vamos lá. O ponto é isso aqui. A gente vai tentar analisar esse n dividido por n mais 1. Para começar, vocês acham que isso tende para quanto? Vamos lá, gente. Isso tende para quanto? Se fosse um curso de cálculo. Já esqueceram? Alguém abre o microfone, por favor. N tá tendendo a quanto? N é infinito. N sempre É porque vai a não tá dando infinito. para ler. Ah, tá. Perdão. N sempre vai para infinito. N são Tá os números tendendo a naturais. Tá tendendo a zero. A 0 ou 1? Eu acho que é 1. Eu acho que é 1, que a diferença é muito pequena. É. Então, é 1 mesmo, tá? É 1 mesmo. Se você botar o n em evidência, né, o n do denominador ali em evidência, como é que vocês fariam isso em cálculo? Pelo menos eu lembro do curso de cálculo, vocês fariam alguma coisa assim, né? Se eu não me engano. Seria o quê? Você pegaria n, aí aqui você ia pegar n, botou em evidência que ia ficar 1 mais 1 sobre n, correto? Aí Isso. isso daqui na verdade, 1 sobre 1 mais 1 sobre n. Isso é o curso de cálculo. E aí, isso daqui você sabe que converge para zero. Então, isso aqui vai dar 1. Isso daqui é cálculo. Isso aqui é cálculo, tá? Enfim, tá? Eu ainda estou me acostumando com esse negócio aqui, tá, gente? Então, me perdoa aí a deficiência do processo, tá? Mas no curso de análise não funciona assim. O que que isso aqui significa no curso de análise? O que que isso significa? Ah, tá. O que que isso significa no curso de análise? Deixa eu fazer assim. Opa. Vamos lá. Bom, no curso de análise, esse cara aqui, opa, eu sem querer apertei o negócio, opa, calma. No curso de análise, esse cara aqui, ele significa, vou botar aqui em vermelho, vou escolher você, ele significa isso aqui, ó. Ele significa que para todo R, vou chamar de R porque no material estou chamando de R, para todo R maior do que zero, eu tenho que existir um N0 pertencente aos naturais, tal que se N for maior ou igual a esse N0, na verdade pode ser estritamente maior, tá? O módulo, e aí aqui, né, o módulo de N menos N mais 1 menos 1, isso tem que ser menor do que R. Beleza? E aí, isso é uma coisa interessante, né? Porque o limite da sequência, ele é um número real, beleza? Eu sei que ele é um número real.
O ponto é entender que ele é o 1. Tá claro o que é interessante? Eu já sei que ele é um número real, porque a gente já provou, que a gente já entende que essa sequência é uma sequência de Cauchy, e toda sequência de Cauchy é um número real, tudo bem. Então, assim, eu entendo que isso é um número real. Aqui o que a gente vai fazer é justificar que ele é o 1. Então, quando a gente está fazendo esse tipo de coisa aqui, você olha simplesmente para o módulo. Isso aqui você faz um rascunho aqui dentro, onde você está analisando primeiro esse cara. Então, é simplesmente fazer uma continha, né? Essa continha aqui analisa n sobre n mais 1 menos 1, que é, né? É exatamente isso que a gente botou aqui, ó. Ó, n sobre n menos 1. E aí, quando a gente faz essa conta, encontra esse resultado aqui, né? A gente vai encontrar, né? Mais uma vez, isso aqui a gente ignora no primeiro momento. Isso aqui eu ignoro. Eu ignoro. E vou analisar só isso aqui. Tá? E vou analisar só isso aqui. Que é exatamente o que a gente fez. Que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. Beleza? Que é exatamente o que a gente fez aqui. E aí, o que eu procuro sempre? A gente sempre vai procurar a propriedade arquimediana, ó. A propriedade arquimediana. A gente encontra 1 sobre n, quando a gente encontra 1 sobre n, pum, propriedade arquimediana, acabou. Tá? Então, o nosso objetivo é esse, sempre ir atrás da propriedade arquimediana, ou seja, ir atrás de alguma coisa que pareça com 1 sobre n. Tá? Então, aqui, essa é um pouco a alma do negócio, quando a gente está querendo estudar convergência de sequências, tudo bem? Aqui a gente tem um outro exemplo, acho que eu apresento um outro exemplo aqui. Ó, isso aqui é curso de cálculo na veia, né? Então, vamos lá para o nosso, vamos virar a folha. Ah, não, aqui é digitar. Eu quero virar a folha. Eu não quero isso, não. Lixo. Ah, eu posso fazer assim, né? Aí, ó, eu posso andar para cima, né? Ah, beleza. Então a gente faz igual no curso de cálculo agora, né? Andei para cima aqui com a telinha. Estou aqui com a minha tela limpa agora. E agora eu quero analisar essa questão aqui, que é 2n ao quadrado menos n sobre n ao quadrado mais 1. Primeira pergunta que eu faço para vocês é para quanto vocês acham que isso converge? É claro que eu já dei um spoiler aqui, né? Isso aqui já está escrito aqui embaixo que esse negócio converge para 2, né? Quando eu falo que esse limite aqui, eu digo que isso dá 2. Só que se fosse no curso de cálculo, o que você faria? Você colocaria o n ao quadrado em evidência no numerador e no denominador, fariam os cortes e você, mais uma vez, o que eu acho interessante é que você ainda vai procurar o 1 sobre n, né? Mesmo no curso de cálculo, você está procurando 1 sobre n. No curso de cálculo, mais uma vez, uma coisa é curso de cálculo. Não é para fazer assim. Eu vou dar uma questão para você mostrar que um determinado limite é de uma determinada forma. Não é para fazer igual o curso de cálculo. É para fazer igual o curso de análise, que é usando o epsilon ali que eu estou considerando. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia, né? Só para relembrar o que você faz aqui. Você pega aqui o n ao quadrado, né? Aí você divide aqui pelo n ao quadrado. Quem sobra? Sobra 2 menos 1 sobre n aqui. E embaixo sobra 1 mais 1 sobre n ao quadrado. Né? Então, assim, esse cara aqui, a gente sabe que ele vai para zero. E esse cara aqui, a gente sabe também que ele vai para zero. Então, pelo curso de cálculo, né, fazendo isso aí, a gente já tem que esse cara aqui vale 2. Ah, rainha, também dá para aplicar L'Hopital. Mas no curso de cálculo, você pode fazer qualquer coisa. Você faz qualquer... O curso de análise, não. Como é que funciona o curso de análise? Quando você enxerga e vai pedir a convergência de alguém, então, ó, pelo curso de cálculo, isso deve dar 2. Então, tem que analisar esse módulo aqui, ó, que é 2n ao quadrado menos n sobre
n ao quadrado mais 1 menos 2. E aí eu vou analisar. E aí a gente vai ter, né, várias coisinhas aqui. Em algum momento vai aparecer para mim que isso é menor do que 1 sobre n. E é isso que a gente está procurando, tá? A gente vai ter uma série de argumentações aqui, né? Onde é que isso vai chegar, como vai ser isso, a gente não sabe. Tudo bem, não tem problema. Mas eu sei que em algum momento isso aqui vai ficar menor do que 1 sobre n, e é isso que importa, beleza? E foi exatamente o que a gente fez aqui, ó. Beleza? A gente analisa essa diferença, aí essa diferença vai mostrar para a gente aqui, ó, né? Algumas continhas depois, eu vou chegar aqui, tem uma coisa interessante. Olha só, quando a gente vai desenvolvendo a desigualdade, eu chego nesse valor aqui, que a gente precisa conseguir avaliar isso daqui, né? A gente precisa conseguir avaliar, deixa eu ver aqui, calma aí. A gente precisa conseguir avaliar isso daqui, né? Opa, deixa eu inserir um desenhar aqui. Professor, posso tirar uma dúvida enquanto está fazendo isso? Pode. Então, embora a gente não resolva pelo argumento do cálculo, a gente pensa primeiro nele para ver para onde converge e depois faz a diferença. Para Sim, aí desenvolver a exatamente. análise dessa relação, né? Exatamente, esse é o ponto. E aqui, deixa eu trocar de cor aqui esse negócio aqui, deixa eu botar um azul. Azul, tá. E aí eu vou ter assim, isso é interessante, né? Porque agora eu vou ter n mais 2 sobre n ao quadrado mais 1. E aí você precisa entender que você quer chegar no 1 sobre n, né? E aí, isso é uma coisa interessante. Por quê? Olha só, vamos entender. É claro que assim, tá feito aqui, né? Tá feito. Essa coisa de o n mais 2, isso é menor do que n mais n. Isso, tudo bem, óbvio que isso é menor do que n mais n. Mas até você ter a percepção que de fato isso vai acontecer, às vezes é um pouquinho difícil. Então, assim, entenda que quando você podia ter uma constante qualquer aqui, eu podia ter 50 aqui, eu não precisava ter 2, eu podia ter 50 aqui no lugar do 2, tá? O ponto é que se eu colocar n, ó, se eu colocar n, isso aqui mais n, se você tiver n maior ou igual a 50, tudo bem. Isso aqui, maior, na verdade, estritamente maior, né? Se n for maior do que 50, então tudo bem, você vai conseguir isso aqui de boa. Então, o que isso aqui está te dizendo? Isso está te dizendo que aquele teu n0 lá, ele com certeza é maior do que 2. Entendeu? Por quê? Para você poder fazer esse passo aqui, você precisa que o seu N0 seja maior do que 2. Se fosse o 50, óbvio, você ia ter que ter o seu N0 maior do que 50. Tá? Se fosse o N0, você precisaria ter o seu N0, se aqui fosse 50 no caso, você teria que ter o seu N0 maior do que 50. Mas tudo bem, porque o N0, o N tende a infinito. Então, ele ser maior do que 50, ou ele ser maior do que qualquer constante, você sempre vai conseguir esse tipo de coisa, também pela propriedade arquimediana. E aqui no denominador, eu não tenho muito problema, né? Porque esse meu denominador aqui, se você subtrai, né, se você diminui o valor do denominador, você aumenta o valor da fração. Então, você colocar aqui n ao quadrado, fica ótimo. Mas aí eu tenho uma pergunta para vocês. E como é que eu faria com essa... Opa, em algum momento vou ter que pagar, né? Deixa eu apagar isso aqui. Eu posso deletar assim, né? Não preciso pegar a borrachinha, não. Então, deixa nós... como é que a gente faria, por exemplo, para majorar isso aqui, né? Você está procurando 1 sobre n, ó. Então, vou botar aqui assim. N menos 1 sobre n ao quadrado mais não, né? Vou botar um menos, perdão, aqui. Opa,
Calma aí. Então, menos 3. Isso aqui, mais uma vez, eu quero que você coloque alguma coisa aqui, né? Vai precisar completar, de tal forma que isso aqui seja menor do que uma constante, né? E aqui você tenha n. E aí, como é que a gente vai fazer esse passo daqui para cá? Por exemplo, o numerador e o denominador. Hein? Alguém aí? Alguém? Povo? Vamos lá, vou sortear, né? João, Colocando João. ele em evidência de novo? Então, aqui eu não posso muito bem fazer isso, né? Isso não me garante muita coisa, entendeu, João? O que a gente precisa, vou dar um exemplo aqui, tá bom? Vou dar um exemplo aqui em cima. Se você aumentar o valor do numerador, fica tudo certo, não fica? Então, por exemplo, se você escrever n aqui, tem problema? Isso é verdade? N é maior do que n menos 1, concorda? Uhum, sim. Então, mais uma vez, no caso anterior aqui, ó, eu substituí o 2 pelo n, para aumentar o denominador. Aqui, nesse caso, eu estou olhando para o menos 1, e o menos 1, eu estou substituindo ele pelo 0, né? Esse menos 1 aqui, ele vem para cá, 0. Agora você tem aqui um menos 3, né? Esse menos 3, ele atrapalha. Se você substituir, mais uma vez, se você, ó, tá com menos, correto? Se você aumentar se você diminui o denominador, você aumenta o valor do objeto, correto? Todo mundo concorda? Sim. Se o meu denominador é pequeno, eu aumento o valor do objeto. Então, se eu trocar o menos 3 por menos n, o que vai acontecer? Aqui, vai ficar, ó, n ao quadrado menos n. Se o n, vocês concordam que quando o n for maior do que 3, tudo bem, não tem problema nenhum. Isso é verdade, né? Para n maior do que 3, isso é verdade. Concordam? E aí sim você pode colocar o n em evidência aqui, João. Entendeu? Você coloca o n em evidência e aí aqui em cima vai ficar o quê? Eu vou tirar isso daqui. E aí aqui em cima vai ficar 1 sobre n menos 1. Bom, 1 sobre n ou 1 sobre n menos 1 são coisas bem parecidas, a propriedade arquimediana vai valer. Professor, Fala. mas se colocar n maior que 3, vamos supor n igual a 4, ali vai ficar n ao quadrado mais 1, que é maior. E aí, tipo, se a fração, se embaixo não é maior, a fração não vai ser menor? Como assim? Repete. Vamos supor que o n seja 4, né? Já que ele é maior que 3. Uhum. Então, ali vai ficar n ao quadrado... Ah, tá, não, tudo bem. Não, esquece. Eu tava pensando ali do outro lado, tudo bem. Tá? É porque o n ao quadrado é 16, né? Um é 16 menos 3, o outro... Um é 16 menos 3, no outro ele vai ser 16 menos 4. Né? Ou seja, 16 menos 3 no denominador, né? Ele vai ser maior do que o 16 menos 4. Então, a conta funciona assim. É claro que esse tipo de raciocínio, às vezes, a gente demora um pouco para pegar, entendeu? E eu não julgo, realmente, às vezes é um pouquinho esquisito de pegar no primeiro momento, mas eu acho que vale esse exercício. Então, esse material ele é o material da semana passada, vocês podem terminar de ler ele, e aí, assim, leiam com cuidado, tá? Principalmente essas partes dessas desigualdades aqui, mas eu iniciei com 12 na hora que estava fazendo elas, tá? Então, e aí aqui tem algumas outras atividades, beleza? Bom, uma coisa interessante, né, é que
o limite é único, né? O que essa atividade aqui está mostrando? Ela está mostrando para a gente que o limite... Arquivo, calma aí. Por que não está indo, hein? Eu acho que tem alguma coisa esquisita aqui. Calma aí. Eu fiz alguma coisa que eu não sei direito o que é, mas em algum momento eu vou descobrir, ó. E aí ele fez um N aqui que eu não quero que ele faça um N aqui. Mostre que... Bom, enfim. Em algum momento eu vou ter que... Opa. Beleza. Tá. Foi. Tá bom. Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui aonde eu estava. Desculpa, tá, gente? Aqui eu termino o capítulo com a gente conversando. Essa atividade aqui, ela está falando exatamente sobre a... Ela está falando exatamente sobre a unicidade do limite, beleza? Ou seja, se você tiver uma sequência que converge para dois valores, obrigatoriamente esses valores têm que ser iguais. Isso é relativamente simples, né? Isso vem daquela ideia da lista, acho que passada ainda, tá? Isso vem da ideia da lista passada. O que a gente estava fazendo na lista passada? Que se um número ele fosse dado um número positivo qualquer, se ele é menor do que qualquer número real positivo, então esse número obrigatoriamente ele tem que ser zero, né? Que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, ó. Eu pego um número qualquer, ou seja, esse número a menos b, e ele vai ser menor do que r para qualquer r que eu escolha, tá vendo? Para qualquer r que eu escolha, eu tenho que esse número aqui, que eu vou botar de vermelho, que eu vou botar de vermelho, ele é menor do que o R, né? Então, assim, qualquer número que eu escolha, eu tenho um número fixo que é menor do que R, para qualquer que seja o R que eu tenha, obrigatoriamente esse número é zero. E se o módulo é zero, então é porque o número é zero, né? Ou então, obrigatoriamente, A menos B, A e B são iguais, né? Mais uma vez, tem aqui mais uma atividadezinha para pensar nessa questão das desigualdades, mas vamos conversar um pouco mais sobre sequência de números reais, que é exatamente no capítulo, o último capítulo, né, digamos assim, que a gente vai ver, né? Talvez eu apresente o próximo capítulo, mas assim, é uma coisa que é meio que natural, gente, assim. Por exemplo, ó, você tem uma sequência, correto? De números. Então, você pode somar, né? Aqui o que eu estou dizendo é que você pode o quê? Bom, é a propriedade seguinte, que você vai poder, dados três números quaisquer, tá, vamos lá, com calma. São algumas proposições. Toda sequência convergente, ela essa questão aqui, ela está me dizendo que toda sequência convergente é limitada, e é igual, vocês lembram quando a gente fez isso para sequências de Cauchy algum tempo atrás? É igualzinho, não tem muito mistério. Deixa eu até abrir de novo. Eu acho que eu vou abrir depois um outro. Ok. Opa. Tá, eu posso mudar isso para cá, agora eu deixo em 100%. Tá, igual a gente estava fazendo há uns momentos atrás, o ponto é que você tem que módulo de AN menos A, isso é menor, por exemplo, do que 1, correto? Assim, mais uma vez, é uma sequência convergente, né? A hipótese, você tem que a n é uma sequência de números reais, A é um número real, tal que a n converge para A. E aí a gente mostraria que A é limitado.
A ideia é um pouco essa. Você sabe que a n menos a é menor do que 1. E aí a gente utiliza a desigualdade triangular, que é aquela que módulo de an menos módulo de a, isso aqui é menor do que módulo de an menos a, menor ou igual, né? E isso é menor do que 1, tá? Então, as coisas se tornam imediatas, né? Você tem que módulo de an é menor do que 1 mais módulo de a, tá? Então, você tem que essa sequência é limitada, beleza? Mais uma vez, limitada por quem? É claro que isso é verdade, assim, você sabe que isso é verdade para um N0 pertencente aos naturais. Então, você vai ter que Mzão, ele vai ser o quê? Ele deve ser o máximo, né? Perdão aqui. Ele vai ser o máximo de A1 a N0, né? E 1 mais módulo de A. Beleza? Então, esse Mzão aqui, né, que a gente está considerando, o limitante, né, que está aqui, né, sendo o limitante, ele é esse tipo de coisa, tudo bem? Ele vai ser esse tipo de coisa aqui. Então, não tem muito mistério, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Imagem da biblioteca, imagem da câmera. Deixa eu ver, só para ver isso aqui. Não. Não, tá. Então, só para entender. Esse aqui de baixo, essa proposição de baixo, eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas ele fala exatamente sobre o teorema do sanduíche. Ó. Esse item A, ele está dizendo o seguinte: se você tem 3 sequências, de tal forma que 2 delas convergem para um valor e 2 delas convergem para um valor. Opa, calma aí. 2 delas convergem para um valor. E essa outra sequência, que você não sabe muito bem o comportamento dela, ela fica oscilando, então obrigatoriamente essa terceira sequência aqui vai ter que convergir também, tá? Para o mesmo valor que as 2 sequências. É assim que a gente prova, por exemplo, eu não sei se vocês lembram isso do cálculo, mas é utilizando uma ideia bem parecida com essa no cálculo, que a gente mostra que o limite de seno de x sobre x, né, é 1 quando x tende a zero, não é isso? Quando x tende a zero. Então, é uma ideia bem parecida que a gente consegue mostrar esse tipo de coisa, tá? Só fica aí registrado. Então, tá bom. Aqui, esse aqui, a proposição 9.12, né, que está no capítulo 10, mais uma vez, que eu tenho que consertar, mostra isso. Outra proposição interessante sobre limite é que se o limite de uma sequência é zero e a outra é uma sequência limitada, então o produto das duas vai a zero, tá? E aí aqui, isso é uma série de proposições, mais uma vez, sobre sequências, onde a gente mostra, né, agora valem essas coisinhas aqui, ou seja, o limite da soma é a soma dos limites quando os limites existem, o limite do produto é o produto dos limites quando os limites existem, o limite do quociente é o quociente dos limites quando os limites existem e o denominador é diferente de zero. Assim, essas proposições, mais uma vez, eu até coloquei aqui a prova, pelo menos de um desses itens, para vocês darem uma lida e tudo mais, mas não é algo, vocês vão ver essas desigualdades aí, mas não é algo de outro mundo tentar fazer isso, tá bom? Talvez eu peça até para vocês provarem a soma. O lance é que, assim, pedir para provar qualquer coisa desse tipo é meio que chover no molhado, porque vocês encontram isso em qualquer livro de análise que vocês tenham online ou qualquer livro de cálculo. Então, é literalmente chover no molhado. Tá? Só que assim, a demonstração, principalmente do item 3 ali, né? O que é o item 3? Só vamos ver aqui o que é o item 3. O item 3, ele é o quociente, né? Então, assim, você precisa... o que eu deixo aqui é porque você precisa de uma série de coisas. Na verdade, mais uma vez, vou fazer uma observação. O que a gente olha, você olha direto para esse quociente aqui. Eu estou botando em vermelho. Você olha direto para esse quociente.
O problema é que quando você olha para esse quociente e você começa a fazer conta, aí, ó, digamos assim, ó, olhei para esse quociente, comecei a fazer conta. Aí chegamos aqui, né? Nesse fatídico indivíduo aqui, né? Que eu estou colocando em vermelho. Chegamos nesse fatídico indivíduo. Qual é o problema desse cara? Pô, eu tenho o BN em evidência, eu tenho uma N em evidência, aqui ó, tem uma N aqui, né, e uma N aqui, eu vou botar esse cara em evidência fora do módulo, ó, exatamente do jeito que a gente está botando aqui embaixo. Poxa, eu preciso controlar a N, eu preciso controlar a BN, eu preciso controlar a BN do denominador, então assim, eu preciso controlar um monte de coisa. Então isso dá um trabalho danado para você organizar as ideias e não fazer as coisas emboladas, beleza? Mas assim, a ideia tá toda escrita, assim, não tem muito... Ela só é chata mesmo, mas não tem muito mistério. Tá? E uma vez que você aprende a fazer isso uma vez, você vai saber fazer isso todas as vezes que isso aparecer na sua frente, beleza? Mais uma vez, se a gente tivesse no quadro, na sala de aula de maneira geral, você pode ter certeza que eu ia fazer bonitinho para vocês verem, copiarem e tudo mais. Como a gente está aqui, eu acabo aproveitando esse recurso aqui para que vocês, para ver e recomendar que vocês leiam o texto, tá? Para que vocês leiam o texto. Porque assim, as coisas não surgem do nada. Isso está escrito nessa quantidade de páginas, mas assim, a rigor, mais uma vez, o que eu estou olhando, o que eu quero conseguir majorar direito é exatamente isso que eu coloquei em vermelho aqui, que é a mesma coisa que eu coloquei em vermelho aqui, né? Que está em vermelho aqui. Então, essas duas coisinhas aqui em vermelho, principalmente a segunda, é uma consequência da desigualdade triangular, né? Que você chega nessa segunda aqui, e aí você precisa conseguir controlar essas coisas. B menos BN você sabe que é pequeno e A menos AN você sabe que é pequeno. Então, assim, duas coisas que são pequenas ali, e aí você precisa controlar esses infinitos, que são as sequências que estão do lado de fora. Então, você tem que controlar melhor esse AN, esse BN aqui, né? E o do denominador. Quando você está fazendo o produto, e aí eu recomendo que vocês façam o produto, vocês só precisam controlar o AN e o BN. Então é mais fácil. Eu fiz a mais difícil, tá? Por isso que ela está aí. Isso aqui a gente também já tinha feito lá para quando a gente estava falando de sequências de Cauchy. Aqui vai ser a mesma coisa. Se você tem uma sequência de Cauchy que não está na classe do zero, lembram sobre isso? Se eu tenho uma sequência de Cauchy que não está na classe de zero, então eu vou ter um N de tal forma que todo elemento dessa sequência de Cauchy vai estar afastado de zero maior do que uma constante alfa. É exatamente essa proposição aqui. Beleza? Se você tem uma sequência que não é, né, ela não é zero, então existe um n0 e uma constante alfa, tal que para todo n maior do que n0, o módulo de AN é maior do que essa constante alfa. Mais uma vez, isso é análise, tá? Isso é importante vocês entenderem que isso é análise. Análise é esse trick-trick com as desigualdades. Análise não é nada diferente disso. Análise é o trick-trick, principalmente com essas desigualdades. Você não quer que apareça um zero no seu denominador e você não está conseguindo controlar, e aí você precisa encontrar um alfa positivo, de tal forma que você vai fazer esse cara nunca aparecer no denominador. É isso que é análise, beleza? Então, só para vocês terem ideia aí que o negócio é esse, tá bom? Uma observação interessante, né? E aí é claro que a gente precisa comentar, é que o limite da soma é a soma dos limites quando os limites existem individualmente. Caso os limites não existam individualmente, é óbvio que esse tipo de coisa não vai acontecer, né? Por exemplo, o limite de AN CN. Esse cara não existe, né? Porque aqui a gente está falando dos naturais, eventualmente, os próprios naturais, e aqui a gente está falando dos naturais negativos, né? Não negativos, para ser mais exato. Quer dizer, não positivos, para ser mais exato, porque o zero está aqui. Você tem o 0, 1, 2, 3. Então você tem a NBN sendo esses caras aqui. O limite da soma dá 1, mas o limite, a soma dos limites, ela não existe, né? Porque os limites não existem individualmente. Tá? Então isso é importante a gente entender. Uma coisa clássica, né? Por exemplo, também, e eu acho que vale a pena dar aquela comentada.
é esse tipo de coisa aqui, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Ó, limite de raiz. Opa, ele. Ai, ai, calma aí. Ah, tem, rapaz, um negócio aqui que eu aperto e eu não sei o que que é que eu aperto direito, que ele começa a rabiscar fininho, entendeu? Então, assim, a gente vai melhorando. Aqui, né? Ó, limite de raiz de n mais um menos raiz de n. E aí, quanto vale isso? Alguém sabe quanto vale isso? Alguém suspeita como é que faz isso? Como é que fazia isso no curso de cálculo? Luiz, me ajuda aí. Como é que faz isso no curso de cálculo? Ah, o n tende a infinito, né? Quando não aparece aqui embaixo, a gente está falando de sequências, é sempre o n tendendo ao infinito, tá? E aí, alguém me ajuda aí? Como é que faz isso no curso de cálculo? Felipe? Felipe? Não? João? Eu sinceramente não lembro. Não lembra, João, também? Não. Tá, no curso de cálculo, você multiplica em cima e embaixo pelo conjugado, gente. Não lembra desse negócio, não? Quando a gente multiplica em cima e embaixo pelo conjugado, isso fica o quê? Você vai multiplicar, né? Você vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de n mais um, raiz de n, né? Ah, meu Deus, claro. E depois vai multiplicar aí embaixo por raiz, né, de n mais um. Esse povo faz curso de cálculo Tá há travando só muito aqui? tempo, aí Não, aqui esquece travou das também. técnicas, né? Esquece das curso de cálculo. Ah, travou, calma, calma. Não É, criamos ficou tudo. cânico, vou fazer devagar aqui. Multipliquei em cima e embaixo pelo conjugado. Então aqui em cima vai dar n mais um menos n sobre raiz de n mais um mais raiz de n. Bom, aí raiz de n mais um mais raiz de n, curso de cálculo, né? Aqui a gente corta esse com esse. Curso de cálculo vai garantir para a gente que isso daqui dá zero, né? Então, quando n tende a infinito, isso aqui é zero. Tá? Só que assim, apesar de ser zero, o limite desse objeto aqui ele só existe, né? O limite da soma ele é zero, mas o limite da soma é a soma dos limites somente, né? Perdão, aqui essas coisas não existem separadamente, né? Isso que a gente tem que entender. Esse objeto ele não existe separadamente, ele só existe assim juntinho e aí a gente pode fazer esse tipo de coisa. É claro que dentro do curso de análise eu preciso. A gente vai fazer a mesma coisa, entendeu? Pelo curso de cálculo, eu já entendi que isso dá zero, então você pega o módulo, multiplica em cima e embaixo pelo conjugado e trabalha com o módulo. E aí, uma vez que você chegou nisso aqui, né? Uma vez que você chegou nisso aqui, você tem que a raiz de qualquer coisa, você sabe que raiz de qualquer coisa é menor. Aí você tem que botar um cara aqui, né? Hum, Eu posso jogar esse um fora, porque tem mais um aqui. Posso jogar esse um fora? Posso, né? Porque se eu diminuir o denominador, então isso vai aparecer aqui, vai aparecer um 2, né? Aparecer um 2 raiz de n. E aí, se eu trocar... É,
Aí o n, raiz de n. Bom, aí esse raiz de n aqui vai me dar um trabalhinho, mas a gente consegue majorar esse raiz de n aqui, né? Porque raiz de n eu posso considerar... Isso é uma sequência crescente, mais uma vez. 1 sobre raiz de n é uma sequência crescente e eu posso considerar só os quadrados, né? Sem problema nenhum, eu posso olhar só para os quadrados. Então, isso é uma sequência crescente, limitada, que isso é menor do que 1, e olhando só para os quadrados, isso vai convergir bonitinho. É claro que depende, tem uma argumentação aí para a gente conseguir que 1 sobre raiz de n convirja, que eu não vou entrar muito no mérito, mas assim, dá para fazer. Se vocês quiserem pensar depois como é que faz, não tem problema nenhum não, tá? Aí depois eu comento. Então, bom, dentre as sequências, a gente tem algumas especiais que era exatamente sobre isso que eu estava falando agora, que são as sequências monótonas. Vamos ter muita calma nessa hora aqui, eu vou parar e aí a gente vai conversar um pouco, né? Porque vamos fazer o seguinte, vamos pensar numa atividade, né? Só refletindo aqui. Deixa eu ver aqui como é que funciona isso. É a primeira vez, por exemplo, tem um negócio aqui, lousa interativa. Nunca abrir. Iniciar comunicação. Deixa eu ver o que isso faz aqui. Iniciando quadro de comunicação. Enviar. Eu acho que eu estou enviando uma lousa interativa para todos vocês. É isso mesmo que eu estou fazendo? Apareceu um link aqui. Vou acessar aqui para ver. Isso, vamos acessar aí para ver. Vamos acessar todos. Eu acho que todo mundo vai conseguir ver. É uma lousa interativa no Jamboard. Aí, isso aqui é Professor, demais, tem né? que liberar acesso. Eu tenho que liberar? Teoricamente, eu estou liberando aqui. Eu Bom, convidei eu dei vocês. acesso negado. Eu enviei aqui agora a solicitação. Eu consegui. Eu acho que talvez seja porque eu tô com o NihiuTech, não sei dizer. Eu também tô com o NihiuTech, mas deu negado. Eu consegui até fazer um risco na tela, desculpa. Ah, não, tô vendo aqui. Isso aí, pode riscar mesmo. Eu também acho que eu fiz. Deixa eu ver. Ficou a mesa. Isso é bom. Eu tô vendo que tem a Pamela. Ó, eu botei aqui para. Deixa eu botar no modo apresentação. Tela inteira, tela 2. Calma aí. Tenta alterar, professor, o link para qualquer pessoa com link pode editar ou algo do tipo, porque para mim continua barrado. Eu vou enviar de novo, né? Assim. Ativar com link. É porque. Tá. Tô entendendo aqui, ó. Enviar de novo. Isso, Aparece a minha foto. Ó, que beleza. Ó, falei que qualquer pessoa, teoricamente, pode acessar com link agora. Professor, mas cada vez que você está colocando um aqui, eu acho que você está gerando um novo. Ah, é? Acho que sim. Agora tá valendo esse último. Porque eu tava no primeiro, quando eu fui ver, Tem já era dois outro. diferentes. Eu acho que é melhor de fazer que vale esse último que você mandou agora às 7h16. Tá bom. Que eu já vi aqui. Isso, eu vi que nesse a Giovanna e o Luiz conseguiram entrar. Exatamente. Eu tô vendo que você e a Giovana, pronto. A Ingrid entrou também, então eu vou tirar esse daqui e vou... Ó, o João também entrou. Então, vamos... Só para relembrar, vocês são isso aí que estão aparecendo na tela, tá todo mundo aí. Só pra gente relembrar o curso de cálculo, deixa eu ver isso aqui, calma aí. Caneta. Rapaz, caneta. Por que não tá indo minha caneta? Ah, tá. Beleza. Deixa eu ver aqui. Pô, tem um delay, né? Tem um delayzinho. Então, Tá para todo mim, mundo aqui na tela? para mim só tem um delay na tela aqui. Lá no Jamboard eu consigo ver, acho que no mesmo momento. Ah, tá.
Então, só para a gente tentar aqui fazer junto, tá? E aí é só uma questão de pensamento. Como é que vocês fariam? Mais uma vez, pensa dentro do curso de análise e aí a gente vai fazer isso dentro do curso de cálculo, beleza? Tem algumas sequências que são bem interessantes da gente aprender a fazer. Então, assim, essas são umas coisas clássicas, né? Por que que não riscou? Aí eu vou ter que riscar com o mouse? Poxa vida. Queria tanto que ficasse bonitinho aqui. Ó. Ó. O Geonboard, apesar de ser uma coisa interessante, ele tá com delay na hora que eu vou tentar escrever nele, entendeu? Que eu tava tentando escrever com a minha canetinha, que eu falei assim, pô, já que eu tô com essa canetinha aqui, ó, n ao quadrado mais 3n sobre tá. Deixa esse cara aí sobre n menos tá. Vê se vocês conseguem escrever aí, só para eu ter certeza se esse negócio vai dar para começar, vocês acham que isso converge para quem? Estamos todos aqui? Sim. Beleza. Vocês acham que isso é para quem? Assim, do curso de cálculo, isso é n ao quadrado mais 3n dividido por n ao quadrado menos 2. Pode rabiscar aí, para quanto vocês acham que isso vai, se fosse o curso de cálculo. Mais uma vez, é claro que n tende, né, a infinito. Tá aparecendo o que eu tô fazendo? Pode fazer Tá mais. aparecendo, tô vendo. Eu colocaria em evidência. Sei lá, acho que começaria por aqui. Tá bom. Aí eu vou... Isso, tudo bem. Continua. Deixa eu ver quem falou aqui no grupo, que a internet está instável. Foi o Felipe, né? Tua internet está ruim, Felipe. Tranquilo. A minha também, ou pelo menos o Geonboard está bem complicado. E aí? Então, a Pâmela já deu uma simplificada, né? Esse cara aqui embaixo, ele vai a zero, né? Se você mandar o n tender a infinito, esse cara aqui vai a zero. E aí você tem esse 3 aqui que está um pouco te atrapalhando na história, né? Então, assim, o ideal seria você colocar em evidência de novo o n, correto? Pamela? Ela Gente, disse vocês estão correto aí? no chat. No chat ela disse correto. Beleza. Então, aí a gente tem que isso vai para 1. Oi, vocês estão me ouvindo? Tô É que te travou aqui, deu pau total, não tava conseguindo usar o microfone de novo, não tava conseguindo escrever lá.
Tranquilo. Eu vou escrever na minha tela, apesar do Jamboard estar aqui, eu estou acompanhando com o Jamboard mais uma vez. O Jamboard está aqui embaixo. Ó, opa. O Jamboard está aqui embaixo. É porque no meu negocinho eu não tenho esse delay que eu tenho quando eu escrevo no Jamboard. Bom, assim, o ponto é, se você tiver um polinômio, se você perceber, se você pegar um polinômio P de n e dividir por um outro polinômio Q de n, a gente pode dizer algumas coisas sobre isso, né? Quando n tende a infinito, o que você pode dizer sobre esse resultado? Faz sentido o que eu estou dizendo? Por exemplo, se o grau de P de x for igual ao grau de Q de x, na verdade de Q de n, né? Isso aqui devia ser n, perdão. De Q de n, o que você pode afirmar sobre isso aqui? Se você tiver que o grau de Q de P e Q forem iguais. Então, você acha que isso aqui, que esse limite vai ser quanto? Faz sentido o que eu estou perguntando? Eu só quero que vocês percebam isso, porque isso vai ajudar na hora que você estiver fazendo qualquer coisa de cálculo na vida. Entendeu? Assim, se futuramente você for dar aula de cálculo, acho que perceber esse tipo de coisa é interessante. Porque se o grau de P for igual ao grau de Q, quando você fizer a simplificação, que é o que está acontecendo aqui, você vai ter, por exemplo, agora, né, nesse momento aqui, por exemplo, quando você colocou o 3 em evidência, quando a Pamela colocou o n em evidência, se a gente for fazer isso de novo, eu vou ter gente, tem um delay inacreditável quando eu escrevo no Jamboard. Quer que eu coloque aqui de novo em evidência, professor? Acho que agora está funcionando para mim. Por favor, coloca em evidência de novo aí esse N, só para entender como é que fica. Obrigado. Então, aí você vê, aí aparece uma constante 1, certo? E deu uma coisa de grau 2. Os dois têm grau 2. Agora, Pamela, se a gente não conseguisse colocar em evidência, no sentido de que se você, por uma segunda vez, ou seja, esse cara aqui, digamos que ele não fosse 2, né? Digamos que fosse só o N. Então, esse cara que apareceu aqui, ele ia ser 1. Correto? Sim. Então, esse limite aqui, ou seja, você não tem essa opção, você ia fazer daqui direto. Esse cara aqui, isso, é 0, mas isso aqui vai para infinito, certo? Então, você tem 1, né? Isso aqui no todo está tendendo para 1, e você tem esse cara aqui tendendo para infinito, ou seja, você ia ter uma coisa que explodiria, iria para infinito. Então, se o grau, por exemplo, de P, olhando para cá, né? Se o grau de P, opa, apertei a porra do botão. Isso, apertei o botão, aí tem um botão. Rapaz, tem um botãozinho aqui na caneta que eu aperto sem querer, e aí ele começa a rabiscar tudo. Eu tenho que melhorar esse negócio aqui. O domínio, né? Ó, se o grau de P de N for maior do que o grau de Q de N, então o que vai dar? Aqui é só para entender, isso aqui é constante, mas é uma constante diferente de zero, né? Isso aqui vai ser, só para entender, isso aqui é uma constante, mas no caso, diferente de zero. Se o grau do numerador for maior do que o numerador, isso aqui vai ser infinito. Tá? E aí, por fim, se o grau de P de N for menor do que o grau de Q de N, isso daqui vai ser 0.
Tá? Então, assim, é interessante a gente observar algumas coisas acontecendo. Então, quando a gente está analisando o limite, sempre que aparecer uma coisa do gênero, tem que entender que esse tipo de coisa vai acontecer. E aí é a argumentação para tentar encaixar, né, a lógica onde vai encaixar as desigualdades, né, que foram os exemplos que eu coloquei aqui anteriormente. Opa. Ah, não, estava no capítulo 10. Estava no capítulo 9, na verdade, desculpa. Que a gente estava conversando sobre limite, aí essas desigualdades aqui iam aparecer de forma natural. Ó, tá vendo? Os dois são de grau 4. Tá vendo aqui, ó, grau 4 e grau 4. Então isso vai dar uma constante. Quem vai ser a constante que vai dar isso aqui? Você pode ter certeza que vai ser 5/3, tá? Ou a constante que vai aparecer ainda vai ser o que está exatamente no grau do polinômio aqui. Né? Esse aqui é grau 4, então vai ser 5/3 aqui, tá? Que é exatamente o que eu escrevi aqui, ó. Determine os 5/3, mas esse 5/3 não está aqui de bobeira. Tá bom? Ele tem uma motivação para estar ali. Mas vamos falar um pouco mais sobre essa questão das sequências monótonas, né? Isso daqui é uma coisa interessante, porque quando a gente for... sempre que a gente olhar para uma sequência, o que é uma sequência monótona, né? Você pode pensar numa sequência monótona, mais uma vez. Aí aqui a gente tem... Se você tá pensando, né? Aqui são os números... uma sequência monótona, se ela for crescente, ou, né, digamos aqui, vou botar de verde, talvez seja melhor colocar de vermelho, ou se ela for decrescente, né? Se ela for decrescente. Então, assim, se a sequência, né, aqui eu quero simbolizar, né, perdão, aqui eu quero simbolizar uma sequência que está decrescendo, e aí, assim, um exemplo clássico de sequência que decresce é a gente pegar 1/n, 1/2 elevado a n, beleza? Isso são sequências decrescentes. E uma sequência crescente, aí, mais uma vez, se a gente pegar também uma sequência clássica crescente, é aquele somatório de 1/2 elevado a n, né? Que ele vai tendendo, né, quando n varia de 0 até infinito, que lembra essa sequência, né? Mais uma vez, isso é uma série, mas essa série tem cara de sequência, né? A gente olha para as somas parciais e aí a gente vê que isso aqui vai tendendo a 2, né? Isso vai crescendo aqui assim, vai se aproximando, né? Vai tendendo a 2, vai ficando cada vez mais próximo de 2, né? Só para registrar, assim como 1/n é uma coisa que vai decaindo, vai ficando cada vez mais próximo de 0. O que a gente... Só que a gente tem algumas propriedades interessantes. A gente tem algumas propriedades interessantes quando a gente está falando de sequência, que uma sequência monótona e limitada, ela é convergente, tá? Por exemplo, perdão, faltou dizer essa aqui, né? Essa -1 elevado a n, ela é uma sequência que oscila. Né, se você pegar aqui -1 elevado a n, né, -1 elevado a n, ela não é monótona, ela oscila. Outra sequência que oscila bastante também é seno de nx, né, seno de n, perdão. Seno de n é uma coisa que fica oscilando. Mais bonito ainda é seno de 1/n. Seno de 1/n é bonito pra caramba e também fica oscilando, beleza? Se a gente pegar, né, ela vai ficar oscilando e, enfim, não, o ponto o limite não existe, né, para esses valores aí, por exemplo, quando o n tende a infinito, isso aí não vai existir, porque fica oscilando. Mas às vezes o limite pode existir, porque se você colocar aqui, né, se você multiplicar isso aqui por n, por exemplo, vai dividir por n, seno de 1/x é uma sequência limitada, multiplicado por 1/n, que é uma que vai a 0, então é uma sequência que vai a 0.
Assim como aqui também. Apesar dela ser oscilante, se você bota um n aqui no denominador, ela fica aqui, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Só que quando você bota o dividido por n, você tem uma sequência limitada, multiplicado por uma sequência que vai a zero. Então, ela vai para zero, tá? Então, é só para a gente entender que existem sequências monótonas que convergem e que não convergem. Sequência monótona é uma coisa que a gente tem que ver. Só que aí tem um resultado interessante, que é que toda sequência monótona limitada é convergente. Gente, isso é uma consequência, apesar de eu ter posto aqui o livro do Elon, isso é uma consequência direta da propriedade do Supremo. E a gente, eu dou uma ideia aqui de por que isso é uma consequência direta da propriedade do Supremo. Tá? A prova que eu dou aqui, mais uma vez, existe uma prova no livro do Elon lá, mas eu comento aqui com relação a isso, que isso é uma consequência direta da propriedade do Supremo. A gente não tem mistério. Se você pensar na sequência como um objeto limitado, uma sequência monótona, então ou ela cresce ou ela decresce. Ela é monótona. Se ela cresce, então ela é limitada. Então ela, né, uma sequência infinita de números reais. Significa que esse cara admite um supremo, ou um ínfimo, no caso. Né? Se ela é uma sequência crescente, a gente vai considerar o supremo. E aí basta mostrar o quê? Que o supremo vai ser o cara que ela vai convergir. Tem uma questão de desigualdade aí para se conversar, né? Porque o ponto é conseguir mostrar que, como ela é uma sequência crescente, né? Ela está crescendo. E aí você toma S como sendo o supremo. Qual é a ideia? Bom, se S é o supremo, então, se você andar um pouquinho para trás, você tem que S menos R não é supremo. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui, ó. Assim, foi exatamente o ponto, ó. S menos R não é supremo. Então existe um N0, de tal forma que esse N0 vai estar entre esses dois caras. E aí, bom, eu vou fazer... Se isso aqui é menor do que isso aqui também é menor do que o S mais R. Beleza? A gente supõe, num primeiro momento, que o... Supõe não, né? O R é maior do que zero. Então, se você fizer isso, ok. Então, você tem que... A gente pegou aqui que o AN0 menos S, isso aqui está entre menos R e R. Beleza? Se você passar o R para dentro, né, assim, usando as propriedades de desigualdade, você tem que esse tipo de coisa vai acontecer. Só que o que você tem de interessante ali? Que qualquer número, mais uma vez, qualquer é uma sequência crescente. Então, qualquer número AN0, né, AN com N maior do que N0, você concorda que ele vai estar depois desse AN aqui? E ele vai ser menor ou igual ao supremo? Então, assim, o que você tem de interessante é que isso aqui é menor ou igual que a n, que é menor do que S, ok? Porque é uma sequência crescente, né? Claro aqui que eu estou considerando n maior ou igual que n0, né? Porque é uma sequência crescente, então eu passo daqui para cá dessa forma. Então, esse valor aqui de n0 eu sumo com esse n0 aqui, fica n menos S, e aí eu tenho a desigualdade que eu quero, tá? Que o módulo de AN menos S vai ser menor do que R, beleza? E é o que a gente queria, né? Que eu queria mostrar que aquela sequência convergia para o supremo. E a conta também, mais uma vez, quando eu digo que é uma conta que é relativamente simples, é porque ela é realmente simples, tá, gente? Então fiquem tranquilos com relação a isso. Está explicadinho aqui também, sem problema nenhum, tá? Só tô apagando as coisinhas aqui, depois, senão depois eu me ferro para fazer, tá? Pam, pam, pam. Então, aqui a gente provou que toda sequência, né, exatamente o que eu tinha comentado ali em cima, que toda sequência monótona limitada, e aí, mais uma vez,
é claro que eu falo uma coisa, mas eu preciso escrever essa coisa. E aí, né, por hipótese, adolescente, monótono, não vai acontecer esse tipo de coisa, e, consequentemente, eu vou ter a desigualdade que eu quero. Aquela sequenciazinha que eu comentei com vocês, né, do raiz de n menos, tá exatamente aí, né? E aí entra no caso, né? Porque assim, ó, Bn é uma sequência estritamente decrescente e limitada inferiormente por zero, onde o ínfimo é zero. Então, tá vendo? Por isso que naquela hora eu falei assim, putz, eu preciso de um argumento aqui para conseguir mostrar que 1 sobre raiz quadrada de n converge para zero e passa por essa propriedade aqui. Bom, aí aqui eu vou acabar não fazendo esses cálculos de limite aqui, porque são muitos cálculos. Mas são limites interessantes, tá? Por exemplo, o limite de 1 sobre n elevado a p. Por que isso é interessante, né? Porque em algum momento, não no nosso texto, mas assim, de maneira geral, para matemática é interessante a gente saber quanto vale isso aqui, 1 sobre n elevado a p. Beleza? O somatório disso daqui, né? Por que isso aqui é especial? Alguém sabe por que isso aqui é especial? Somatório de 1 sobre n elevado a p. Por que isso é especial? Alguém suspeita? Alguém já ouviu alguma história? Ninguém? Não? Cri, cri, cri. Ingra ia falar, hein? Eu ia falar que não. Vocês já ouviram falar na zeta de Riemann? Hein? Não. Vocês já ouviram falar na função zeta de Riemann? Não, jura? Jura que ninguém contou Juro. pra vocês sobre a zeta de Riemann? Eu também não lembro disso, não. Pamela, também não conhece? E Pamela, ó, deu pau aí no teu áudio geral. Felizmente, não tô te ouvindo nada. Nick, você também não? Tá, vou até tirar Também aqui o não. negócio também. Também. Beleza, vou contar a historinha da zeta de Riemann, vai que vocês se animam. Probleminha aí de $1 milhão, beleza? Probleminha que vale 1 milhão. Tá? Vamos começar com o que acontece? Aqui eu estou colocando P, mas na verdade, aqui, como aqui eu coloquei Z, todo mundo entende que Z é número complexo, né? Então, seria 1 sobre n elevado a z. Quem trabalhou bastante com essa fórmula, na verdade, assim, a gente tem algumas coisas interessantes aí. Por exemplo, π ao quadrado sobre 6. Π ao quadrado sobre 6 é igual ao somatório de 1 sobre n ao quadrado. O somatório de 1 sobre n ao quadrado, é π ao quadrado sobre 6. E quem descobriu isso pela primeira vez foi Euler, quando ele ainda não era famoso, porque esse problema que tornou Euler famoso, esse problema foi conhecido como o problema da Basileia e ele está resolvido. Quem fez ele foi de maneira super interessante, está no meu canal, né, no Mister Rainha aí. Quem resolveu ele de maneira muito interessante foi o Euler, e tem uma apresentação onde o Jonas e o Matheus explicam o problema da Basileia, tá bem legal. Tá um pouco rápido de entender, mas eles explicam utilizando o método de Newton, tá? Com relação a esse problema da Basileia. Tá bem legal. Na verdade, tem umas coisas interessantes aqui, que se você pegar o somatório de 1 sobre n à quarta, né, isso também dá uma coisa parecida com isso aqui. Mas um cara que explorou essa função assim no seu limite foi um cara chamado Riemann. Riemann propôs o seguinte problema muito interessante, tá? Riemann disse o seguinte, tá vendo aqui? Isso aqui é 1 sobre 2. E aí aqui, vou botar aqui, tá? Então, aí aqui é 1. Então, esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto aqui, ele seria o ponto 1 sobre 2 mais i. Esse ponto aqui, ele é o ponto 1 sobre 2 mais 2i.
Tudo bem? Números complexos, tá? O que eu tenho de interessante aqui? Essa sequência, na verdade, ela só converge para números reais. Eu vou pegar aqui o número 1. E eu devia ter posto uma bolinha aberta nesse 1 aqui. Deixa eu pôr aqui uma bola maior aberta aqui no 1. Do 1 para trás, eu tenho um problema aqui, beleza? Do 1 para trás eu tenho um problema aqui. Do 1 para trás isso aqui não converge, tá? Mais uma vez, tá vendo? Quando eu coloco 2, o 2 está aqui na frente, ó. Se eu coloco 2 aqui, esse valor dá π² sobre 6 e quem provou foi o Euler. Só que o Riemann começa a estudar essa função, digamos assim, esse objeto matemático de forma mais incisiva e ele descobre umas propriedades muito interessantes sobre esse objeto, né? Sobre essa função aqui, somatória de 1 sobre n elevado a z, tá? Onde z é um número complexo, tudo bem? Onde z é um número complexo, aqui a gente está considerando z os números complexos. E por que esse problema é interessante? Porque o Riemann, em 1800 e uns quebrado, tá? O Riemann morre cedo, tá, gente? Eu não tenho, já guardei. Eu tenho a biografia do Riemann. Riemann morre muito cedo. Ele morre no início dos anos 1900, final dos anos 1800. E ele, mais uma vez, ele morreu jurando, ele não provou, ele acreditava que isso era verdade, que todos os zeros, ou seja, o que é o zero de uma função? Se você pegar aqui o z0 igual a zero, tudo bem? Que todos os zeros dessa função zeta aqui estavam sobre essa reta aqui, tudo bem? Sobre a reta meio, sobre essa reta vertical aqui, meio. Todos os zeros dessa função estão sobre essa reta vertical meio. Agora, a loucura, por que esse problema vale $1 milhão, né? E aí é que é interessante, é que o Riemann, ele não só afirmou que todos os zeros da função zeta estão aí, mas ele provou que, se isso for verdade, se todos os zeros da função zeta estão aí, eles estão distribuídos exatamente com a distribuição dos números primos, né? Com a distância, né? No sentido de distribuição, no sentido de distância, com a distribuição dos números primos na reta real. Você está entendendo a loucura que isso é? Não, porque, preste atenção, se você pegar essa reta aqui, vou pegar essa reta aqui, vamos deitar ela. Deita ela. Ele está dizendo que os zeros dessa função aqui são todos os números primos da reta real. Tá entendendo a loucura? Gente, alguém fala comigo. Tô entendendo a loucura. Os números, é como se fosse uma reta dos complexos virar uma reta dos reais. Isso. Assim, você pega aquela reta meio. Não, ó. Você pega aquela reta meio. Todos os zeros da zeta de Riemann, quando você deita eles viram os números primos na reta real. Beleza? É um pouco mais complicado que isso, mas essa é a ideia. Agora, qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Isso significa que a gente teria uma função que daria todos os números primos. Sacaram? Qualquer número primo seria dado pela função zeta. Seria um zero da função zeta, ou seja, é uma função que determina todos os números primos. Entende? Vocês não acham isso emocionante, né? Tá, já entendi. Esse problema vale $1 milhão. Esse problema está sem resolver há mais de 130 anos. Esse problema foi proposto pelo Hilbert em 1900. Esse problema foi proposto pelo Hilbert em 1900 como um dos problemas do milênio, tá? Como um dos problemas que os matemáticos deveriam
resolver, né, como um dos problemas importantes que os matemáticos deveriam resolver. E a gente não resolveu até hoje. Beleza? E aí, assim, mais uma vez, muita gente já se debruçou sobre esse problema e mesmo assim a gente não resolveu ele até hoje. Mais uma vez, eu acho isso uma coisa impressionante. Eu acho isso uma coisa impressionante, tá? A gente tem uns outros caras aqui legais também, por exemplo, esse raiz enésima de P, que isso dá 1, o raiz enésima de N também dá 1. Eu faço todas as demonstrações desses resultados aqui. Vocês vão poder dar uma lida depois nisso, tá? Então, assim, fiquem tranquilos. A alma do negócio para esses dois resultados aqui, né? Digamos assim, eu falei sobre o resultado A. Os resultados B e C, a alma do negócio é o binômio de Newton, tá bom? O binômio de Newton é a alma do negócio para você resolver esses dois problemas. Na verdade, o item B dá para resolver com a desigualdade de Bernoulli, mas... Bom, enfim, dá para resolver com a desigualdade de Bernoulli. Tem uma ideia esperta aí. E o item C, a gente precisa realmente do binômio de Newton, porque a gente vai precisar da ordem 2 desse N aqui, né? Vai precisar de uma coisa elevada ao quadrado. Beleza? Então, é aqui, ó, por exemplo, o item B, né? A gente divide em dois casos, óbvio, onde o P é igual a 1 e o P é diferente de 1, para conseguir fazer a conta. E aí você vê aqui, ó, exatamente o que eu comentei, a desigualdade de Bernoulli, que a gente já viu lá atrás, que aí a gente consegue fazer a desigualdade se mover. O item C, a gente vai precisar do binômio de Newton, foi onde eu comentei aqui, porque a gente precisa ir até a ordem 2, né? Mais uma vez, a desigualdade de Bernoulli, ela é o binômio de Newton, né? Ela em essência, é utilizar o binômio de Newton, só que é utilizar o binômio de Newton num contexto um pouco mais restrito. E, né, só usando a ordem 1. Quando a gente usa o binômio de Newton de fato, eu posso usar qualquer ordem para resolver esse problema. Então, a ideia é um pouco essa, tá? Enfim, tem algumas outras atividades aqui, né, para vocês tentarem mostrar. Eventualmente eu devo pedir alguma coisa assim no teste, que esse é um resultado interessante, né? Na verdade, você pode pensar o seguinte: se você tem um polinômio, o que você pode afirmar? Isso aqui é o núcleo, né? Digamos assim, é o kernel desse tipo de coisa. O que você pode afirmar sobre isso? Sobre esse tipo de coisa aqui? A elevado a x. O limite disso quando x tende a infinito, claro, né? Assim, o ponto é, se você tem, e o a é maior do que 1, né? O a é maior ou igual que 1. Beleza? O que você pode afirmar sobre esse tipo de coisa aqui? Isso aqui é um ponto de interrogação, tá, gente? Isso aqui é um ponto de interrogação. O que a gente pode afirmar sobre isso, né? O limite quando n tende a infinito, aqui eu estou falando de x, de um polinômio dividido por uma exponencial, onde a exponencial, né, eu estou olhando para o a maior do que 1. É exatamente essa ideia que eu gostaria que vocês tentassem pensar quando estivessem resolvendo esse problema aqui, né? De n ao quadrado dividido por 2 elevado a n, n ao cubo dividido por 2 elevado a n, em essência, n elevado a n dividido por 2 elevado a n. O que está influenciando? Quanto vale esse valor? Será que isso vai ser sempre zero? Né? Será que isso vai ser sempre zero? Será que isso é uma verdade? E o ponto é que assim, porque se você pegar... Isso é bem interessante quando a gente vai estudar EDP. A gente precisa de algumas propriedades interessantes e uma delas é que a exponencial ela cresce sempre mais rápido do que qualquer polinômio. O que isso garante? Que se você tiver uma exponencial no denominador, você pode ter qualquer polinômio no seu numerador que essa exponencial vai fazer o seu polinômio tender a zero. Beleza? Então, se você tiver polinômio no numerador e exponencial no denominador, a exponencial vai sugar o teu polinômio para zero, independente do que aconteça com o seu polinômio. Tá bom? O que é bem razoável, porque todo exponencial, se você pensar, né, que o a elevado a x,
Isso no fundo é o quê? Isso é elevado a x ln de A, né? Ou seja, isso é elevado a kx. Só que é elevado a kx, mais uma vez, eu pego as coisas do curso de cálculo para fazer que vocês compreendam que esse negócio tem sentido. É, isso daqui é o quê? É o somatório de x elevado a n vezes uma constante k elevado a n, beleza? Sobre n fatorial, certo? Porque a exponencial é x elevado a n sobre n fatorial. Isso é exponencial. Então, se eu estou botando um k aqui, também vai ter um k elevado a n. E observa o seguinte, o que eu tenho de interessante? O grau, né, desse polinômio aqui, ele é tão grande quanto eu queira. Então, se você colocar qualquer polinômio aqui, se você colocar qualquer polinômio aqui, no fundo, esse polinômio, o grau dele, em algum momento, vai ser inferior ao grau do polinômio que está embaixo, remontando aquela conversa que a gente teve na primeira metade da aula, né? Essa coisa da divisão de polinômios, tá? Então, mais uma vez, é só para a gente ter uma ideia que isso, para a matemática, de maneira geral, isso possui a sua importância, né? Eu não sei o que eu fiz aqui, eu já fiz besteira, eu fiz alguma coisa aqui que eu... Tá. Depois eu boto isso aqui no lugar. Beleza? Bom, cria uma... Ah, tá. Aí eu peço para criar uma determinada conjectura e deixa eu ver o que está faltando aqui sobre sequências. A gente vai fechar a aula de hoje. E na próxima aula, eu ainda vou dar aula, né? A nossa próxima aula vai ser dia 10, depois dia 17. Eu ainda pretendo dar mais uma aula sobre o curso de maneira geral, né? Sobre as coisas que a gente vê no curso, porque tá faltando algumas coisinhas, né? Na verdade, assim, a rigor, eu sei que não dá. Por quê? Porque a gente tem 12 semanas. E 12 semanas não dá para fazer nada. 12 semanas a gente perde aula, infelizmente. Por isso que às vezes eu acabo evitando um pouco a prova por conta disso. O que está acontecendo aqui é que eu precisava... eu vou fechar na aula que vem subsequências, que é exatamente esse tema aqui. A gente falou sobre sequências monótonas e sequências de maneira geral. Eu precisaria de um teminha para a gente fechar a ideia de subsequências, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, e revisitar o teorema de Bolzano-Weierstrass com sequências. Então, assim, na próxima aula a gente vai falar sobre sequências e vai revisitar o teorema de Bolzano-Weierstrass. Eu vou dar o feedback sobre a lista, e vou dar o feedback sobre o trabalho, se alguém precisar ainda de alguma orientação, né? Vou dar o escrito essa semana, mas eventualmente a gente vai conversar sobre isso. E vai fechar, e a gente vai fechar o curso, né? Falando um pouquinho sobre séries numéricas. Bem pouca coisa sobre séries numéricas, é só para dar uma ideia. Na verdade, eu vou até pedir para vocês lerem a maior parte que está nesse pedaço de séries numéricas. E a gente fecha. O que está faltando do meu curso que a gente deveria ver, mas não vai ver? Topologia. Na verdade, está faltando aberto, fechado e compacto. Eu preciso de um dia a mais para a gente fazer isso. E aí, caso vocês queiram, a gente pode combinar. Eu quero fechar, eu vou fechar o curso, beleza? Dia 17 eu fecho o curso. A matéria do curso vai ser dada até essa parte de sequências e séries. Caso vocês queiram, aí lá naquela parte final, né, quando, digamos assim, com relação ao calendário, 17 de fecha, 24 nota e tudo mais. De repente, essa semana aqui, lá pro dia 31, que também é uma segunda-feira de maio, ou na semana seguinte, a gente combina, mais uma vez, para não prejudicar o curso de análise de vocês, da gente ter uma ou duas aulas aí só para ver o que é aberto, fechado e compacto. Mas eu vou fechar o curso, vou lançar as notas antes disso. Então lá para o dia 31, eu pergunto, caso vocês queiram ver um pouquinho mais, né? Mais uma vez, é para não prejudicar o próximo curso, tá? Isso. É para não prejudicar o curso que vai vir depois.
Então, a gente vê aberto, fechado e compacto. Mas, em essência, o curso só tem mais uma aula, onde nessa aula a gente vai ver subsequências e um pouco de séries. Subsequências, revisitar o Teorema de Bolzano-Weierstrass e um pouco de séries. E aí, eventualmente, a gente marca mais uma aula extra para ver abertos, fechados e compactos, que é o que ficou faltando porque o curso tem 12 semanas e eu precisaria de 15 para a gente ver isso, né? Eu acho que seria razoável ter 15 semanas para a gente conseguir ver certinho isso, tá? Então, por hoje é só. Vocês têm alguma dúvida? Depois eu vou tentar usar essa ferramenta que a gente tentou usar hoje e foi um desastre, porque acontece nas melhores famílias, né? Mas, de repente, em outra que eu usei também, o Firefox para abrir isso. De repente, no Chrome funciona melhor, né? Bom, não sei. Não sei, tá? Mas, de qualquer forma, por hoje é só. Ficou alguma dúvida aí, gente? Mais uma vez, muito rápido, né? Muito rápido. Tá? Tô Sim, interrompendo. muito.